Para a manutenção da vida humana, um fino equilíbrio hemodinâmico, metabólico e eletrolítico é fundamental, e os rins são amplamente responsáveis por esses processos. De forma geral, os rins exercem diversas funções vitais, como a eliminação do excesso de água e eletrólitos, o equilíbrio do volume e composição eletrolítica circulantes, regulação da pressão arterial e produção de hormônios envolvidos na produção de hemácias e no metabolismo mineral. Para exercer essas funções, os rins são estruturados em unidades funcionais, e cada um dos 2 milhões de néfrons é composto por glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e coletores. O processo pelo qual os rins mantêm a homeostase do nosso organismo se inicia pelo glomérulo, aonde ocorre a filtração glomerular. O filtrado inicia sua trajetória tubular pelo túbulo contornado proximal, onde a reabsorção da maior parte das substâncias ocorre. Ao aprofundar na medula renal, a alça de Henle concentra a urina e os ajustes finais ocorrem no túbulo contornado distal, sob a ação de hormônios como a aldosterona e a vasopressina. O processo da filtração glomerular nos dá insights importantes para a avaliação da função renal. O ritmo da filtração glomerular pode ser estimado com fórmulas a partir da creatinina sérica, e o vazamento de proteínas através de uma membrana lesionada pode ser identificado a partir da quantificação da albumina na urina. Outro processo fisiológico renal importante para o entendimento dos mecanismos de ação de terapias de renoproteção é a regulação da hemodinâmica glomerular. Na dependência da carga de sódio filtrada, sentida no túbulo distal pela mácula densa, as arteríolas aferente e eferente regulam o seu tônus, mantendo a pressão intraglomerular independente de variações na volemia. Em condições normais, o sódio filtrado é reabsorvido no túbulo proximal juntamente com a glicose, pela ação dos cotransportadores SGLT1 e SGLT2. Nessas condições de estabilidade, a oferta de sódio no distal determina a manutenção da pressão intraglomerular e a taxa de filtração glomerular. Mesmo nas fases mais iniciais do diabetes, há um aumento na atividade dos cotransportadores SGLT. Esta reabsorção exagerada de glicose perpetua e agrava o estado hiperglicêmico dos diabéticos. Adicionalmente, a reabsorção intensa de sódio no túbulo proximal reduz a oferta de sódio ao distal e gera como resposta uma dilatação da arteríola aferente e aumento na pressão intraglomerular. As consequências desse fenômeno são a hiperfiltração observada nas fases iniciais da doença do diabetes e o desencadeamento dos mecanismos de lesão e progressão da doença renal diabética. Os antidiabéticos orais da classe dos inibidores do cotransporte SGLT2 induzem glicosúria por reduzir a absorção de glicose no túbulo proximal, levando aos seus efeitos hipoglicemiantes. Estudos recentes demonstram uma redução do risco da progressão da doença renal do diabetes com essas medicações, que é independente dos seus efeitos metabólicos. Potenciais mecanismos para essa renoproteção incluem a redução do gasto energético das células tubulares, menor trânsito da glicose pelo interstício e principalmente pelos seus mecanismos hemodinâmicos glomerulares.
A maior oferta de sódio ao túbulo distal gerada pela inibição do SGLT2 corrige a vasodilatação da arteríola aferente e reduz a hipertensão intraglomerular. Os efeitos clínicos são a redução da hiperfiltração nas fases iniciais do diabetes, uma redução temporária da taxa de filtração glomerular, com uma concomitante redução de albuminúria, e a longo prazo uma redução no risco de progressão da doença renal do diabetes. Portanto, concluímos que o rim é importante nos mecanismos da hiperglicemia. O transporte tubular de glicose e sódio está envolvido na instalação e progressão na doença renal diabética. A inibição do SGLT2 reduz a hipertensão glomerular, hiperfiltração, albuminúria e progressão na doença renal. Inibidores de SGLT2 representam uma potencial alternativa terapêutica para as complicações renais do diabetes.